Meu nome é Rossello Lopes, eu sou fundador da CoinBR e também da CoinP, que é a empresa de mineração. A CoinBR acabou de passar aí por uma fusão com a Stratum, então agora a gente é uma empresa de Hong Kong, já não é mais uma empresa brasileira. Eu comecei com cryptocurrency em 2013. Eu fiquei sabendo que era cryptocurrency mais ou menos lá para março de 2013 e acidentalmente gostei do que eu vi. Na época eu morava na África do Sul, voltei para o Brasil com o intuito de minerar essa tal de criptomoeda, ou na época o Bitcoin. Então eu entrei nesse mercado justamente para isso, e o meu intuito era minerar, mas ao mesmo tempo eu queria entender o que era. E foi uma época bem conturbada do Bitcoin, porque teve o problema da Mt. Gox no Japão e tirou toda a credibilidade do negócio. Então muitas pessoas falaram, poxa, para mim o meu sentimento era, eu cheguei e já deu problema, né? Mas serviu de combustível para saber como resolver esse problema e como melhorar ou como ser diferente. Então, naquela época mesmo, lá em 2014, eu conheci até os meninos da Foxbit, fui um investidor anjo da Foxbit. Muita gente não sabe disso, né? Então, eu entrei no mercado realmente de trading ou de order book, de compra e venda de criptomoeda por conta da Foxbit, porque o meu negócio era minerar. Eu não queria saber para que eu vou ficar comprando quando eu posso fazer a moeda, né? Então eu fui direto, já que eu vou ser produtor, eu não quero ser comprador, eu quero ser produtor. E aí a gente focou na mineração, só que eu vi que o mercado tinha um grande problema, não tinha empresas ainda. O pessoal da Foxbit eram garotos ainda, estavam começando no negócio, né? Hoje, felizmente, estão super bem, que bom para eles, continuam sendo meus amigos, adoro o João Canhada, a gente é muito legal saber que os meninos estão super bem, mas foi legal participar da história deles também, né? Então, e aí sim, depois que eu criei a empresa de mineração, a gente criou a CoinBR em 2015 e aí foi para valer mesmo. Eu falei, bom, já que eu vou entrar no mercado, tanto que tem uma história muito engraçada que quando eu estava ainda com mineração e eu precisava focar na mineração, eu precisava de alguém para me substituir na CoinBR do Brasil, que era na parte de wallet, de comprar e vender. Então eu precisava de alguém para me substituir. E eu pesquisei no mercado nacional inteiro quem poderia, né, tocar o projeto, e o Safiri Félix trabalhava na Coinverse. E eu fiz a oferta para ele, falei, Safiri, por que você não vem trabalhar para mim, cara? O Safiri é uma das melhores mentes que tem no país hoje, em termos de conhecimento de criptomoeda, um excelente economista, conhece tecnologia. E aí ele me disse, poxa, Rossello, eu não posso sair porque eu tenho um contrato com a Coinverse. Falei, bom, nesse caso eu compro a Coinverse então. Então eu fiz uma oferta de compra para a Coinverse. O Ryan na época aceitou, né? E o Ryan falou, mas você vai querer lista de clientes, banco de dados? Eu falei, não, cara, eu quero o seu principal ativo, que é o seu funcionário. O ATM que eles tinham veio de brinde, o banco de dados veio de brinde. Então eu acabei trazendo o Safiri para me substituir e aí para por total foco realmente na parte de mineração, que seria a base para sustentar toda uma corretora no futuro. Então eu fui viajar o mundo para conhecer mineradores, eu fui fazer acordos com fornecedores de Bitcoin para aí sim trazer. E aí na época eu pedi para o Safiri, só preciso de você 1 ano. Depois de 1 ano, se você quiser sair, se você quiser fazer qualquer outra coisa, está liberado. Mas eu preciso de você durante esse tempo. Então, foi aí que realmente eu pus as mãos, em mais ou menos ali 2016, que realmente aí sim, eu entrei para valer, para fazer a coisa funcionar de vez. A mineradora já estava a milhão, já estava todo vapor, já tinha contratos muito bem fechados. Eu me desliguei da Foxbit, né? Falei, bom, galera, valeu, foi bom enquanto durou, tchau, deixa eu ir cuidar agora da minha corretora, da minha casa de câmbio para a gente realmente tocar o negócio para frente. E estou aqui até agora. E ano passado a gente teve mais uma coisa legal, que foi a fusão com a Stratum, aonde eles falaram, não, a gente tem que transformar tudo isso que tu tem numa plataforma global. E aí por isso que a gente sofreu essa fusão e estamos aí no mercado. Sim, realmente incorporar uma empresa no Brasil não é uma das coisas mais fáceis. Você tem todo um problema de regulamentação. Para começo de conversa, você está vendendo um produto que não é regulado.
Então a gente já começa a enfrentar o primeiro problema por aí. Depois, mão de obra, né? Então você não consegue adquirir a mão de obra que tu precisa no Brasil porque é uma tecnologia muito nova. E aí tem todas essas questões, CLT, se vai ser prestador de serviço, e geralmente o prestador de serviço ele sai da empresa, acaba te processando, então tem uma série de dificuldades. Aí tem toda a questão fiscal ainda, porque você vai ter um estado dizendo que é dele o imposto, você tem o governo federal dizendo que é dele o imposto, você tem um governo municipal dizendo que é dele o imposto. Então você tem 3 governos discutindo para quem vai o imposto, então tu acaba pagando imposto que não deveria pagar e por uma coisa super complexa. Então, a dificuldade para você incorporar uma empresa no ramo de criptomoeda hoje não é um dos melhores. E mesmo assim, a empresa incorporada no Brasil, você ainda corre o risco de amanhã, por exemplo, o governo estadual chegar e falar, não, olha, todo esse período foi feito errado, eu vou te multar e eu quero isso. Então, quem está trabalhando hoje pode estar trabalhando mais ou menos ali 95% correto, mas tem 5% de chance de estar fazendo algo em termos fiscais que não é com o entendimento daquele governo que vai querer isso. Então todo o processo de incorporação da empresa demora, CNPJ demora, e aí tem um outro desafio maior ainda, banco. Nenhum banco vai querer que você abra a conta lá. Se você chegar no banco e falar, oi, eu trabalho com criptomoeda, ele talvez chame o segurança para te expulsar do banco. Então, nenhum banco quer. E todos eles usam a famosa desculpa, né? Não, como não é regulamentado pelo Banco Central, a gente não vai abrir tua conta. Mas desde quando o Banco Central regulamenta a empresa? O Banco Central regulamenta banco, o Banco Central regulamenta instituições financeiras. E uma corretora de Bitcoin, ela não é uma instituição financeira. Ela nada mais é uma empresa que está talvez intermediando negócios. Ela é uma intermediadora como uma intermediadora que vende imóveis. Então, um camarada que tem uma corretora que vende apartamentos é algo muito similar do que uma empresa que está vendendo criptomoedas. Então, os bancos usam essa desculpa para isso. E aí isso impacta diretamente em tudo. Porque se você não tem uma conta bancária, como é que você contrata um funcionário? Como é que você paga impostos? Como é que você paga o fundo de garantia? Como é que você paga tudo isso? E o pior, aí você fala, não, vou recorrer ao banco do Estado, ao banco governamental. Porque o banco governamental, na teoria, ele está lá para atender as empresas que não conseguiram adquirir uma conta bancária. Aí tu entra no governamental, ele fala a mesma coisa que o banco privado. Então, o desafio para quem está chegando nessa área é muito grande. E se for lá no banco e contar a verdade do que vai ser feito, pode ter certeza que o banco não vai abrir conta. A maioria dos exchanges provavelmente estão no mercado, o gerente não contou para o compliance a verdade sobre a empresa, ou a própria empresa não contou para o gerente a verdade do que ela está fazendo. E aí está trabalhando sob ali uma pressão de que em qualquer momento vai perder a conta bancária. E isso não é nada interessante para quem quer investir na área. É claro, os outros desafios são contratar pessoas, não tem mão de obra qualificada no Brasil ainda. Ainda mais se você vai desenvolver a tecnologia, você tem que desenvolver a plataforma, você não tem mão de obra. Uma crítica que eu sempre faço para o Brasil é não falar inglês. Então, quando você acha um técnico que tem um conhecimento razoável, uma pessoa que tem um conhecimento razoável, não fala inglês. E é uma tecnologia que a gente depende diretamente do inglês, porque é uma tecnologia global. Essa tecnologia de blockchain, de criptomoeda, ela não tem a ver com aquele determinado país. Não é a mesma coisa que vender café no Brasil, que vender grãos, o que vender soja, o que vender ouro. Não, é uma tecnologia global. Então, as pessoas têm que começar a pensar o quão importante é o inglês no ambiente de trabalho. Então, somando tudo isso, incorporar no Brasil, estar no Brasil, é um mega desafio. Só que tem uma coisa boa, você conseguir fazer no Brasil, você copia em qualquer lugar do mundo. Porque se o Brasil você passou pelos desafios, outro país é muito fácil. O Paraguai, assim, o maior motivo que, primeiro, a gente testou mineração na África do Sul, né? A gente tinha problema com capacidade de energia elétrica que eles poderiam fornecer, então não tinha capacidade de energia elétrica suficiente que nós precisaríamos. A gente veio para o Brasil, fez laboratório no Brasil, já olhando para o Paraguai, por conta da energia elétrica, por conta de Itaipu,
E por conta das facilidades que o Paraguai permite. A lei tributária no Paraguai é muito simples, a lei trabalhista no Paraguai é muito simples. No Paraguai, você vai importar um produto, você vai pagar 10% do imposto de importação, as alíquotas de importação são muito baixas. No Brasil, a gente está falando que começa em 60%, onde o normal é 80% de alíquota e mais um monte de impostos que de repente aparecem no meio do caminho. Então, isso é muito oneroso. Então, não tem como, realmente não tinha como minerar no Brasil. A gente foi minerar no Paraguai, onde o governo paraguaio abriu as portas assim de forma rápida, eficiente. Minerar no Paraguai vale a pena? Sem dúvida nenhuma, vale a pena. Mas não vale mais a pena minerar em pequena escala. Então, hoje em dia, vale a pena minerar em grande escala. Então, a gente criou um data center no Paraguai, onde qualquer pessoa, eu quero minerar com 5 máquinas, legal, vem o data center, tá pronto, bota a tua máquina aqui, a gente vai te cobrar o valor de energia elétrica anual e tá feito. Tudo que minerar a máquina é tudo teu, a gente não participa de percentual de mineração. Então, isso acaba atraindo. Para empresas que queiram ir para o Paraguai montar data centers ou montar farms de mineração, vá. Porque realmente é muito, muito, muito melhor do que o Brasil, por as questões de impostos, custo de energia elétrica. Porém, tem a questão da mão de obra ainda. A mão de obra lá não é qualificada, você vai precisar qualificar. E aí é onde começam os desafios. Com relação ao governo, muito aberto, está abrindo as portas para empresas brasileiras, não só dessa área, mas também na área que produz cerâmica, que produz alumínio, que produz vidro, produtores de grãos. O Paraguai é um grande exportador de soja. Muita gente não sabe disso, mas o Paraguai é um grande exportador de soja. E o Paraguai vem crescendo bastante por conta disso, de ter essa liberdade para o empresário rapidamente crescer lá dentro e pela quantidade de impostos que tem que ser pago. Então é muito melhor. Então recomendo, para quem tem uma grande fábrica, que seja fabricação de camiseta, de tecido, qualquer tipo, vai no Uruguai, vai no Paraguai, dá uma olhada, porque às vezes o imposto de exportação do Paraguai para o Brasil, talvez valha a pena, ou para a Europa. Se você já é um exportador, eu recomendo que vá para o Paraguai, saia do Brasil, até por essa instabilidade governamental que a gente tem. A gente tem, no ano de 2018, uma eleição presidencial que a gente não tem a menor ideia de quem vai ser os candidatos a presidente, e qualquer um dos candidatos a presidente tem problema na justiça. Então, essa instabilidade política e econômica que o país tem é um absurdo. Então, vale a pena sim explorar o Paraguai. O Paraguai tem grandes vantagens. É fácil de adquirir uma residência lá, desde que você faça o investimento correto. Se dependendo do investimento que você vai fazer, como nós agora estamos construindo um parque de tecnologia em blockchain, a gente está tendo uma série de facilidades do governo, como, por exemplo, a gente solicitou que o parque seja tax-free zone. Então, não vai ter uma zona franca de blockchain. Então, amanhã, a nossa ideia é acelerar empresas de blockchain dentro de Cidade do Leste, num parque voltado só para isso, onde vai estar uma mineradora, onde vai estar pessoas respirando blockchain. E tem uma coisa muito importante sobre Cidade do Leste. Cidade do Leste, ela está... o aeroporto de Foz do Iguaçu, perto do parque que a gente está construindo, ele está a 15 quilômetros. O aeroporto de Puerto Iguaçu, na Argentina, está a 20 quilômetros. O aeroporto de Guarani, em Cidade do Leste, ele está a 10 quilômetros. Nós temos 3 aeroportos dentro de próximos de um mesmo lugar, com saídas internacionais. Então, voo de Foz para São Paulo tem um monte, voos de Puerto Iguaçu para Buenos Aires tem um monte, voos de Guarani para Assunção tem um monte de voos. Então, isso facilita empresas. E um parque de tecnologia em Cidade do Leste traz um outro aspecto. A gente pode ter o melhor computador do mundo, o mesmo que aquele que você vai comprar nos Estados Unidos, no Paraguai com 10% de tarifa a mais do que os Estados Unidos. Em algumas situações, equipamentos até mais barato que o próprio Estados Unidos. Porque veio da China direto para ali, o Paraguai recebeu e está vendendo para a América Latina inteira, o volume é muito maior. Muita gente não sabe, Cidade do Leste é a cidade que mais vende eletrônicos no mundo depois da China, depois de Shenzhen. Então, a gente está ali num lugar que vende eletrônico para a América Latina inteira e é o segundo maior do mundo. Mais que Miami, que muita gente acha que Miami vende bastante. Não, Cidade do Leste sim vende muito mais. Então, vale a pena olhar, vale a pena incorporar. Eu recomendo, não importa o teu negócio, se você é um fabricante de roupa, se você produz vidro, cerâmica ou se você vai minerar qualquer criptomoeda, vai lá no Paraguai dar uma olhada.
Bitcoin é liberdade financeira. O Bitcoin, na verdade não só o Bitcoin é a primeira, foi a primeira de todas as moedas. Então a gente tem aí o Bitcoin, que alguns chamam de Bitcoin Core, depois a gente tem o Bitcoin Cash, que foi um fork bem sucedido do Bitcoin, a gente tem o Ethereum, a gente tem N moedas. A criptomoeda é a nossa liberdade financeira. A gente, talvez em séculos, nós vamos ter agora a possibilidade de ser dono do nosso próprio dinheiro, sem a interferência de nenhum banco, sem a interferência de nenhum órgão regulador, sem a interferência de nenhum governo. Então isso dá um prazer diferente pra gente. Sim, realmente é uma excelente pergunta. A mineração, ela nada mais é do que, eu posso dizer, que é uma espécie de loteria digital. Então, é bom entender que a mineração ela tem dois trabalhos. Um trabalho é adicionar novas criptomoedas ao ecossistema. Trabalho número 1. Trabalho número 2 é validar as transações do ecossistema. Então, o processo que uma máquina de mineração está fazendo, ela está, de novo, se ela está no processo de gerar novas moedas, uma máquina, ela concorre com inúmeras outras máquinas. Talvez hoje a gente tenha uma estimativa de 10 milhões de máquinas minerando Bitcoin no mundo, desde a pequenininha até a mais potente, essa é a estimativa. E dentro desse modelo, a máquina está nada mais, nada menos que testando uma combinação matemática. É como se a máquina fosse um bilhete de loteria que concorre a uma loteria, no caso do Bitcoin, a cada 10 minutos. A cada 10 minutos, estatisticamente falando, tem um bloco novo. Então a minha máquina, a cada 10 minutos, ela está testando uma combinação matemática que, se ela acertar, bingo, 12,5 Bitcoins. O Bitcoin lá atrás, quando começou, eram 50 Bitcoins a cada bloco e a cada 10 minutos, novos 50 Bitcoins. Isso depois de 4 anos mudou para 25 Bitcoins, que mudou para 12,5 Bitcoins. Então hoje cada 10 minutos são 12,5 Bitcoins, o que corresponderia a 1.800 novos Bitcoins implementados no ecossistema por dia. Então os mineradores, a máquina está lá. A gente tem que pensar o seguinte: a minha máquina, no Paraguai a gente tem milhares de máquinas, mas uma máquina que o meu cliente tenha, ou o usuário tenha, ele está concorrendo a esses 1.800 Bitcoins por dia. Ele vai achar uma máquina? Provavelmente não. Ele talvez não vai achar nenhum bloco, porque existem 10 milhões de máquinas concorrendo. Mas se ele tiver numa pool, ele está como se fosse uma espécie de bolão, onde ele entrou com um bilhete e tem mais milhares de pessoas com vários bilhetes e elas combinam. Olha, quem achar, divide. Então, é uma maneira de dividir toda essa questão de capacidade de mineração. Então, a mineradora, uma máquina que minera, ela está fazendo um trabalho, número 1, que é: quando eu achar o bloco, eu recebo 12,5 Bitcoins e eu vou publicar essa informação na blockchain. Todas as outras máquinas vão validar para ver se realmente eu sou o dono disso. Se a combinação matemática que eu disse que eu acertei, ela realmente acertou. Então, se a gente comparar de novo a uma loteria, é como se eu falasse: olha, os 6 números da Mega Sena que eu acertei são esses 6 números aqui. Aí alguém vai conferir se os 6 números está correto mesmo, e isso vai ser conferido por todas as pessoas da rede, para que não haja nenhuma fraude com relação a isso. Tá certo? Eu sou o dono? Eu sou o dono, então ótimo, me dá os meus 12,5. Esse é o princípio da mineração. Mas quando eu vou escrever que eu achei os 12,5, eu tenho o meu segundo trabalho, que é pegar todas as transações da rede, aonde eu posso determinar: olha, para eu escrever isso na blockchain, eu vou cobrar um fee de, por exemplo, 0,00001 Bitcoin. Ou, digamos, eu posso cobrar 1.000 satoshis para escrever aquela transação na rede. Mas aí teve alguém que falou: não, eu só pago 900 satoshi. Então, eu não escrevo. Então, eu vou cobrar um fee muito pequeno para poder escrever aquela transação. Quando é que eu escrevo essa transação? No momento que eu acho um bloco novo. Quando eu acho o bloco,
dentro desse meu bloco eu vou incluir toda essa quantidade de bitcoins e vou publicar na rede. E aí sim essas transações vão acontecer. Quando eu achar o próximo bloco, o próximo minerador vai fazer exatamente o mesmo trabalho que eu fiz. Ele vai verificar todas as transações que já foram verificadas, mais a nova que vai entrar. E assim vai indo constantemente. Então é sempre um bloco vai ligar ao outro, por isso que se chama blockchain, ou seja, cadeias de blocos. Então eu nunca vou conseguir achar um bloco sem que eu ache o anterior, sem que eu processe a transação anterior. É isso que faz. Quanto mais máquinas eu tiver, maior é a minha chance de achar um bloco. Se eu tenho uma, a minha chance é bem pequena. Se eu tiver 1000 máquinas, a minha chance é bem grande. Se eu tiver 5000 máquinas, a minha chance vai aumentando cada vez mais. Para que você tenha uma ideia, uma estatística, a máquina mais poderosa do mercado que minera Bitcoin hoje, que é uma máquina da BitMainTech, uma S9, ela tem uma capacidade de gerar por ano, estatisticamente falando, 0,25 Bitcoins por ano. Essa máquina, lá no começo de 2016, ela gerava 1 Bitcoin por mês. E hoje é 0,25 Bitcoins por ano. Porque mais pessoas entraram na rede minerando, você está disputando, de novo a história da loteria, você está disputando o bilhete premiado com outras pessoas. Então pode ser que essas pessoas entrem e vão ganhar. O processo de mineração do Bitcoin é muito similar para as outras moedas. O que vai mudar é o tempo de bloco. Por exemplo, o Ethereum, a gente tem um tempo de bloco de 17 segundos e são pagos 5 Ethereums por cada bloco. Ainda se paga, mesmo assim, tem uma coisa chamada Uncle Blocks, que são 3.5 Bitcoins, Ethereum, se eu não me engano, não me lembro a quantidade exata, que é também pagos pelo exercício, pelo esforço que a máquina vai fazer. Cada moeda tem a sua particularidade. Tem moeda que vai pagar 21 moedas, tem máquinas que vão pagar 20 moedas, tem umas que vão pagar 15 moedas. Cada uma delas tem a sua particularidade. O Bitcoin em si, que é a mais conhecida de todas, tem algumas particularidades, como essa coisa de a cada 4 anos reduzir o bloco pela metade. Então lá em 2009 eram 7.200 Bitcoins por dia. Aí virou, 4 anos depois, virou 3.600, hoje é 1.800, em 2020 será 900 bitcoins por dia. Isso faz com que o ecossistema faça com que o preço do Bitcoin aumente, porque se eu estou colocando cada vez menos moedas no mercado e cada vez mais pessoas estão usando, eu preciso primeiro dividir cada vez mais para poder dividir entre os usuários, e isso faz com que o valor da moeda tende a subir. Então, quando as pessoas dizem, não, o Bitcoin um dia vai chegar a 100 mil dólares, tem gente que fala, não, você é louco. Não, de jeito nenhum, ele vai chegar a isso, porque vai chegar uma hora que vai ter menos Bitcoins novos entrando no mercado e a gente vai ter que se virar. Então, esse processo acaba dando uma coisa na moeda que é muito importante, que é ser escassa. O Bitcoin é uma moeda escassa. Vão ser emitidos 21 milhões. Recentemente, há coisa de quase um mês, nós passamos de 17 milhões de moedas. Ou seja, tem 4 milhões só por vir. Ah, então vai acabar logo? De jeito nenhum. A mineração acaba em 2140. Por quê? Como eu disse, a gente vai reduzindo pela metade. Tá, mas peraí, e quando chegar em 1 Bitcoin, por exemplo? E aí, quando for dividir? Meio Bitcoin, depois 0,25, depois 0,125 e assim sucessivamente, até chegar à menor partícula, que vai ser lá em 2140, se eu não me engano é 0,0000143, se eu não me engano é 143 satoshis ou 144 satoshis, que vai ser o menor bloco minerado lá em 2140. Então, o Bitcoin vai estar custando milhões? Pode ser, porque se ele não estiver custando milhões, como é que ele vai suprir talvez 10 trilhões ou talvez 50 trilhões de pessoas na face da Terra? Então é para isso que serve a mineração. Uma coisa importante entender, mineração é conhecido também como Proof of Work. Proof of Work significa existe alguém trabalhando para validar a rede, para manter a rede segura. Quanto mais mineradores, mais seguro. Quanto mais gente minerando, melhor. Existe um outro modelo chamado Proof of Stake. O Proof of Stake não existe mineração, mas o que dá o direito de validação é
Quem tem a maior quantidade de moedas é que faz a validação. Isso é bem perigoso. Por quê? Como é que eu adquiro a maior quantidade de moedas? Simples, eu vou no mercado e compro. Para um banco, isso é muito bom. O banco tem o que na mão? O dinheiro para ir lá e comprar essas moedas. Então, quando eu vejo o Ethereum falando, não, olha, nós vamos mudar para Proof of Stake, eles deveriam pensar duas vezes. Tanto que estão falando numa solução híbrida, que é Proof of Work com Proof of Stake. Então já existem alguns modelos de recompensa, como o da Smart Cash, por exemplo, que tem mineração, mas tem uma recompensa também, que paga juros mensal, que adiciona novas moedas no mercado. Proof of Stake pode ser um problema. Muita gente diz que o Proof of Work gasta muita energia elétrica, mas para imprimir dinheiro gasta muito mais. Para manter o dinheiro circulando no mercado, muito mais. Essa história de dizer que gasta muita energia elétrica por conta do Proof of Work, nada mais é do que balela. Se você está usando energia limpa, como nós usamos no Paraguai, vindo de uma hidroelétrica, a energia está ali. Se ela não é usada, ela vai ser desperdiçada. Então, que tal olhar com outros olhos? Aonde é que eu consigo minerar com a energia que está sendo desperdiçada? Esse sim é o caminho. Ou melhorar os protocolos ao ponto de que eu não preciso usar tanta energia elétrica para isso. Então existe um desafio. Eu acho que é melhor ir para esse desafio e ter uma rede segura do que ir para uma coisa de vamos usar Proof of Stake, porque aí o dinheiro do banco pode ir lá e comprar todas as moedas e ele ser o maior validador. Será que esse é o caminho? Eu acredito que não. Então a mineração, ela está aí. Vale a pena minerar hoje? Sem dúvida nenhuma. Não, o retorno de investimento já não é mais 6 meses, 8 meses como era antes. Talvez o retorno de investimento, agora a gente está falando em anos. Então se eu comprar uma máquina agora, qual a expectativa dessa máquina se pagar? 2 anos. Mas qual é o benefício que eu tenho? Muito simples. Vamos imaginar que eu comprei o Ethereum quando estava $1.500 a unidade. E hoje ele caiu para quase $700 a unidade. Então eu comprei, eu vou ter que esperar, o meu stake vai ter que esperar lá quietinho até que ele atinja novamente $1.500 ou 1.600 para que eu possa vender e possa ter um lucro. Se eu comprei a máquina, vai demorar 2 anos para ela talvez se pagar e gerar a quantidade equivalente. Só que ela vai continuar produzindo, independente se o preço do Ethereum subir ou descer. Ela está produzindo Ethereum todos os dias. Se de repente subir, eu tenho uma chance maior de executar o meu lucro rapidamente. Mas a máquina ela pode continuar produzindo por mais 5 anos. Então uma única máquina ela pode ficar gerando receita para mim ao longo de 5 anos. E eu posso ir lá e trocar a placa de vídeo por uma placa de vídeo mais nova que vai continuar produzindo. Mas a base da máquina eu já tenho e ela continua produzindo. De novo, se eu posso produzir, por que eu vou comprar? É claro, no mercado onde você quer colocar os ovos em diferentes cestas, o plano de comprar um pouco, de minerar, é muito bom. Para grandes investidores, eu recomendo diretamente, não compre. Compre a máquina, compre a mineradora. Vai demorar 2 anos, mas daqui 2 anos você vai vir me agradecer pelo que eu te falei. Então, grandes investidores, comprar moeda não é o caminho. Comprar mineração, esse sim é o caminho. Mas é claro, para o pequeno investidor que quer ter um mix, é legal, é um pacote legal, mas a mineração tem um ponto muito importante em tudo isso, manter a rede segura. Isso já começou a mudar, até por conta que o governo chinês disse, chega, mineração aqui não mais, por algumas questões de uso abusivo de eletricidade e uso indevido de eletricidade, lavagem de dinheiro. Esse ponto de lavagem de dinheiro eu explico daqui a pouquinho, que muita gente vai ficar de cabelo em pé quando eu explicar como era feita a lavagem de dinheiro na China usando mineração, tá? E isso já vem mudando. Mas tem um outro aspecto que as pessoas também têm que pensar. Por exemplo, quem minera na Hashnest, que é uma empresa da BigBanTech que vende mineração em nuvem. A mineração está na China, sim. Mas o dono, na teoria da mineração, não é o chinês. É o cara que está aqui no Brasil e comprou o hash power de lá. A mesma coisa um data center que esteja na China ou alguém, como é o nosso caso, mineramos em pool chinesas. Mas a máquina está no Paraguai,
tá bom, a maior da mineração estava lá, mas agora já estão migrando, já está saindo de lá porque o governo disse chega. Então agora estão indo para a Iceland, para a Islândia, estão indo para países frios, para o Canadá, para os Estados Unidos, para o Paraguai. A gente chegou no Paraguai, a gente até brinca, a gente chegou no Paraguai quando era tudo mato. A gente foi lá, fez toda a parte de limpou, subiu e começou. A gente foi o primeiro a montar lá no Paraguai. Hoje tem cerca de 10 mineradoras já no Paraguai. Então a gente foi o primeiro a chegar. E a gente está vendo essa divisão, mas o que está acontecendo? O cliente compra a máquina e manda para o data center. Não significa que realmente é daquele país. A China tem uma grande fabricação de equipamento? Sim, porque você fabrica o equipamento lá e já deixa lá. Mas isso a gente sabe que está acabando porque o governo já mandou acabar com isso. Então, mas as fabricantes continuam lá. Infelizmente, só existe uma grande fabricante de mineração hoje, que é a Bitmain Tech. Existem umas outras pequenas, mas não faz tanto efeito. E a gente tem depois a Bitfury, que é uma empresa que recentemente recebeu aporte de capital do governo americano, da NSA, com o intuito de pesquisa do que usar na blockchain. Não seria com o intuito de ver o que está acontecendo na blockchain? Não seria o intuito de vamos investir para ter hardware suficiente para a gente passar a olhar a blockchain? Então, eu tenho minhas dúvidas sobre uma empresa como essa, que receber um aporte da NSA é meio difícil de acreditar que é só para pesquisa. Eu acho que é mais tentar ver o que está acontecendo na blockchain do que qualquer outra coisa. E aí a gente tem outras empresas como a Dragon que está tentando, a gente vê anúncios de empresas como a Samsung, dizer, olha, a gente vai fabricar, duvido que vai fabricar porque não é o core business dele. E aí a gente tem num outro paralelo a mineração com placa de vídeo, com placa de GPU. Também é fabricado na China, mas é exportado. Por que moedas, quando mineradas com GPU, acaba sendo o futuro da mineração? Porque aí o domínio chinês fica mais difícil. Porque a placa de vídeo ela não é usada só para mineração. O mesmo chipset é usado para gamers, é usado para pessoas que fazem edição de vídeo. Então amanhã, se por exemplo, a AMD lança um novo chipset para um gamer que é muito melhor, esse gamer vai fazer o quê? Pegar a placa de vídeo dele e vender no mercado. Um minerador, eu compro, porque para ele é muito mais negócio. Isso sim vai tornar muito mais descentralizado. E a gente está vendo cada vez mais pessoas também passando a ter opções de eletricidade, painel solar, e em alguns países a energia elétrica acaba sendo mais barato, como no próprio Paraguai, como na Venezuela. Então, um caso bom da Venezuela, muitas famílias estão minerando na Venezuela e está salvando eles. Está gerando 10, 15, 20 dólares ao mês, mas compra sabonete, papel higiênico, compra açúcar, compra feijão, compra arroz. Então, isso está ajudando muito. Então, a gente está vendo a mineração aos poucos, elas estão sendo descentralizadas. A máquina está sendo descentralizada. As pools de mineração, eu acredito que no mundo inteiro vai ficar 12 pools de mineração. Então a pool talvez se centralize, mas não é como era antes. Um dia, uma pool chamada CXIO teve 51% da mineração do Bitcoin. Hoje, talvez a que mais tenha 20%. Então a competição entre pools está bem acirrada e isso é muito bom para o ecossistema. Né? Faltou eu falar da questão da lavagem de dinheiro com mineração na China. Existem casos já comprovados na China, onde a máfia chinesa chegava para a pool de mineração e falava assim, pool, tá aqui tantos milhões de ienes, diz que eu minerei, a máquina, lembra da história que eu contei? Só uma máquina acha o bloco. E existem casos na China onde o camarada chegava com esse dinheiro para a pool de mineração ou para o minerador e falava, tá aqui todo esse dinheiro para pagar sua energia elétrica. O que eu quero de você? Quando você achar o bloco, você me vende a máquina. Então, cada vez que uma máquina achava um bloco, ele vendia a máquina para esse camarada que quer lavar dinheiro. O que esse camarada que quer lavar dinheiro falava para a Receita Federal da China? Eu minero Bitcoin. Está aqui a prova na blockchain. Eu comprei uma máquina e a minha máquina achou o bloco e eu minero solo. O minerador que recebeu esse dinheiro, que ele não consegue, que ele recebeu esse dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai na companhia de energia elétrica pagar a conta. Nenhuma companhia de energia elétrica vai discutir de onde veio o dinheiro para pagar a conta de energia elétrica. O cara fala, paga a energia aí e beleza, obrigado. Isso ninguém vai discutir, ninguém vai refutar isso. Então estava sendo lavado muito
dinheiro assim na China. O que o governo chinês fez? Chega, não mais. Então, por isso que estão saindo, esse é um dos motivos também que estão saindo de lá. Então, a gente viu que quem quer fazer coisa errada vai fazer de qualquer jeito, vai buscar uma maneira. Tá, talvez agora não vai ser mais mineração, vai voltar ao seu que era antes, diamante, pedras preciosas, e entre outras coisas. Então, o que o governo fez, ele só trocou 6 por meia dúzia. Vão continuar lavando dinheiro. Não é o fato de ser criptomoeda que vai parar de lavar. Vão usar cassinos, vão usar cassino online, vão usar de tudo para fazer isso. Então, é tampar o sol com a peneira. Mas o futuro da mineração que eu vejo, para a gente resumir essa questão de mineração, é a gente vê cada vez mais mineração descentralizada usando GPU, usando placas de vídeo, ou até mesmo usando CPUs, computadores, mas para fazer funções diferentes. Na verdade, a gente tem que olhar, é sempre bom a gente ver essas novas tecnologias surgindo, a gente olhar para o passado. Vamos olhar para o passado. O boom da bolha do .com. Surgiram inúmeras empresas prometendo desenvolver inúmeras coisas diferentes, fictícias, reais, irreais, coisas legais que não deu certo. Existiu muito disso, mas poucas sobreviveram. Se a gente voltar lá atrás e chegar a 2 garotos de uma universidade e falar, olha, eu montei um site que não tem nada, ele só busca coisas de outros sites, investe em mim? Eu iria falar de jeito nenhum. Mas essa empresa hoje se chama Google e ela tem milhões e milhões e milhões e milhões de dólares no cofre porque alguém apostou nela e ela deu muito certo. A chance do Google dar certo na época do .com era muito pequena, ainda mais quando existia um portal como o Yahoo, que tinha notícias, que tinha isso, que tinha aquilo. E o Google sem nada, um simples site de busca, foi lá e abraçou todo mundo. Então a gente vai passar a SEO a mesma coisa que nós passamos com o .com. A gente vai ver a maioria dando errado, a gente vai ver grandes que são apenas golpe, que vão talvez, eu acho que o melhor consultor para uma SEO nesse momento seria o Ike Batista, né? O garoto PowerPoint. Então a gente até brinca nesse mundo que tem 2 pessoas que ganharam dinheiro com o PowerPoint, o Bill Gates e o Ike Batista. O Bill Gates porque inventou o PowerPoint e o Ike Batista porque usou o PowerPoint. Então a gente vai ver isso, o Ike Batista foi o melhor exemplo de ideias legal no papel que não saiu do papel. A SEO é igual. A gente vai ver ideias legais que talvez poderia ter um futuro, mas deu errado porque time errado, hora errada, momento errado. A gente vai ver muito disso. Qual a minha recomendação? Filtrem, pesquisa e não invista em SEO que é um PowerPoint. Não invista em SEO que tem um bando de... Nada contra um bando de garotos que começaram numa garagem. Porque se eu fosse contra, seria contra a Apple. A Apple começou numa garagem e hoje é uma potência. 2 garotos que saíram de uma universidade são donos do Google. Nada contra. Vão surgir. Mas cabe ao investidor pesquisar. Na época de Google, na época de Apple, na época dessa galera, não existia tanta gente esperta, tanto golpe, tanta falcatrua no mercado. Hoje existe. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Um bom exemplo, Tezos. Ideia brilhante, fantástico, mas o ego falou mais alto. E por isso a gente viu, investiram milhões e o que saiu da Tezos? Absolutamente nada ainda. Então, a ideia é boa, fantástico, mas por conta de ego, briga interna, deu no que deu. Então, às vezes, investir numa SEO tem que tomar um cuidado. Uma SEO brasileira que vai surgir, bom, a base é brasileira, que é Original My, mas está sendo incorporada na Islândia, que é do Edilson, fantástico, o produto está pronto. Tem um cara por trás, tem um histórico, tem um produto, vale a pena. Uma outra, que é a Civic, que é de uma empresa sul-africana, que é voltado também em identidade, está pronta, está lá. Então, investir em SEO que já tem algo, sim. Investir em SEO que é PowerPoint, que é white paper, pensa, pesquisa, vai atrás. E se for, vale a pena correr o risco? Vale. Talvez com 1% do que você está disposto a arriscar. Então é melhor você comprar o Ethereum, ficar quietinho. O Ethereum, para muita gente não sabe, o Ethereum nada mais é do que uma SEO que deu certo.
comprem o token Ethereum. E aí compraram e deu muito certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas ICOs que vêm surgindo por aí. Muito cuidado. O que eu posso dizer em percentual? Talvez 2% vai dar certo, 98% vai dar em nada. E aí agora a gente vem o quê? O regulador. Então agora o regulador falou, peraí, a ICO nada mais é que uma versão 2.0 do IPO. Então eu preciso regulamentar isso. Porque oferecer uma ICO como participação na empresa tem uma regulamentação. Oferecer uma ICO como um utility para eu usar esse token para pagar despesas é outra coisa. Então, peraí, você está aqui debaixo desse, tem que ser regulamentado por uma CVM. Você está debaixo desse, tem que ser regulamentado por outro órgão, no caso dos Estados Unidos, CTFC, por exemplo. Então, cada um deles vão ter uma determinada linha a ir. Mas o regulador vai falar, opa, chega, muita gente perdeu dinheiro, muita gente lavou dinheiro, isso aqui está muito bagunçado, vamos organizar. Mas tem uma coisa muito boa da ICO. Quando a gente começa a olhar, por exemplo, usar a ICO para uma empresa, por exemplo, que esteja no Brasil, que vá produzir botão de camiseta. Poxa, eu precisava de investimento. Se eu fazer uma ICO seguindo as regras do regulador, agora eu consigo receber dinheiro do mundo inteiro sem burocracia. Porque o camarada lá na Malásia pode comprar um token de ter participação da minha empresa, registrado na CVM, só que eu não preciso mais passar pelo Banco Central, eu não preciso mais fazer um contrato de câmbio. Agora você imagina o seguinte, tá bom, vamos dizer que alguém lá da Malásia vai investir R$300 na minha startup. Não importa que é pequeno, mas podem ser 1.000 pessoas investindo R$300 na minha startup. Se cada contrato de câmbio o banco vai me cobrar R$150, na verdade só recebi 150. Se eu parar para analisar que foram 1.000 pessoas fazendo essa transação, está dizendo que o banco levou 150 mil, porque cada contrato de câmbio custou R$150. Então imagina o custo disso. Quando a gente passa para criptomoeda, usando como ICO de uma forma controlada, de uma forma correta, não tenho mais esse custo. Porque eu vou pegar essa moeda que veio, que eu recebi em Ethereum, que eu recebi em Bitcoin, que eu recebi em Neo, que eu recebi em Smart Cash, qualquer digital que seja, eu vou vender no mercado nacional, vou ter o real no momento que eu quiser, para eu poder fazer isso. Ou se eu posso tentar correr riscos, porque mostra que a moeda, o futuro da moeda subir, e se eu disse para o meu investidor o seguinte, olha, eu vou manter em Ethereum, eu não vou converter em real. Mas eu também vou te pagar em Ethereum, porque eu estou mantendo em Ethereum. Quando você colocou tudo bem escrito num smart contract, de novo, um camarada lá das Filipinas pode investir R$100 numa startup brasileira. De uma forma boa, de uma forma correta. Então a gente vai ver um volume novo de ICO surgindo com regras definidas, talvez regras do Brasil, talvez regras da Islândia. Não é porque a empresa está no Brasil que eu não posso fazer a minha ICO na Islândia. Eu posso fazer sim. Quando eu entrar para o Brasil, eu vou dizer que isso está entrando capital para manter a empresa no Brasil funcionando. E tem regras já para isso sem nenhum problema. Então a gente vai ver uma nova leva muito melhor. O país que sair na frente, que regulamentar a ICO, vai simplesmente se tornar o centro das atenções para esse tipo de coisa. Então, de novo, eu posso ter uma fábrica aqui no Brasil, com a minha ICO na Islândia, vendendo para o mundo inteiro com regras do governo da Islândia e fazendo remessa de criptomoeda para cá, para o Brasil, para dentro da plataforma da Stratum, vendendo e pagando um boleto bancário. E pagando despesas da startup que está aqui no Brasil, pagando o salário das pessoas que estão trabalhando para a startup no Brasil. Então, a gente está vendo uma nova evolução de IPO, a gente está vendo uma nova evolução de investimento, a gente está vendo o mundo se globalizando cada vez mais e o melhor, sem pedir licença para nenhum governo. Sem dúvida, o nosso token vai sair em 2020, a gente vai partir, o token se chama STS, a gente já está escrevendo toda essa lógica, só que a gente inicia com um token que depois vai ser minerado, então a gente vai trocar esse token por moedas mineradas. E aí, daí em diante, a gente vai usar um token utility,
ou seja, o token que nós vamos fazer, as pessoas vão poder usar esse token para pagar energia elétrica, para comprar mineradora, para pagar FIIs, se amanhã a gente tiver FII dentro da plataforma da Stratum, vai utilizar. A gente já existe, a gente vai usar isso, mas a gente está escrevendo uma coisa nossa, uma coisa inteiramente nossa. A gente não vai partir para RC20, a gente vai escrever algo nosso, algo que a gente domine e algo que melhor vai ser minerado, porque a gente acredita na mineração. Então a gente vai poder colocar uma moeda nossa e isso está previsto para 2020, justamente quando o Bitcoin muda a recompensa dele de 12,5 Bitcoins para 6,25. Então mais ou menos dei uma dica para a galera como é que a coisa vai ser. Eu acho que assim, é um movimento que iria acontecer naturalmente. Eu acho que qualquer especialista do mercado esperaria por isso. Talvez não tão rápido, mas a gente esperaria por isso. Tem um fator muito grande. Mídia. Se fala demais de Bitcoin na mídia. Seja bom, seja ruim, o que quer que seja, mas se fala demais na mídia. Isso acaba atraindo um investidor que fala, não, peraí, por que estão falando tanto? Por que diz, quando eu vejo, por exemplo, economistas como o Sam Dama dizendo que é comparado à tulipa? Eu acho que ele tinha que voltar para a universidade e estudar um pouquinho mais do que é blockchain, o que é essa tecnologia, para ele poder realmente entender. Mas cada vez mais a gente está vendo economistas falando, não, peraí, olha isso. A gente vê portais como a Empíricos falando, tendo especialistas voltados para a área, e isso realmente está mudando muito. Então a gente está vendo economistas já entendendo mais sobre essa tecnologia, porque é um grande investimento. Qual o problema quando a gente compara B3, bolsa, ações, CDIs, CDBs? O CDI e o CDB é facinho, o cara vai lá no banco, clica, contrata. Quando você diz que você quer investir na bolsa, a complicação é tão grande que assusta. Por que o brasileiro não tem o costume de investir em bolsa de valores? É assustador aquilo. Ninguém entende ON, PN, OP, PP, ninguém entende aquilo, ninguém fala aquela língua. Isso porque a gente nem ao menos falou, por exemplo, de IPOs ou, por exemplo, nos Estados Unidos você tem a Nasdaq Pink Sheets, são N bolsas lá, né? E o americano investe, o britânico investe, o asiático então é louco por bolsa de valores, né? No Brasil ainda não, é muito complexo. E aí quando você chega para investir, a quantidade de informações que solicita do cidadão, eu acredito que daqui a pouco vão estar solicitando inclusive o teste de DNA, né? Porque só falta isso, né? E aí tudo bem, você vê outras corretoras de sucesso como a XP, por que a XP teve um sucesso? Ela simplificou algo que as outras eram super complicado. Então quando alguém fala, investe em bolsa de valores, você é milionário, por isso que você investe em bolsa de valores. Então, agora a XP veio para o quê? Para ficar fácil. Ela fez uma app e mesmo assim eu ainda acho muito complicado. Eu acho muito complexo o processo. Não é tão simples assim, mas está indo. Quando você vê criptomoeda, mesmo com o movimento das corretoras irem do mesmo caminho que os bancos, que é pedir CPF, RG, comprovação de renda, Agora a moda é solicitar imposto de renda, solicitar um vídeo dançando Despacito. Então, cada hora é uma coisa nova, né? Então, daqui a pouco vão solicitar, você vai ter que fazer uma selfie mostrando, uma dica para quem quer pedir isso, uma selfie mostrando o seu RG com o nome da sua mãe abraçado com a sua mãe. Talvez essa vai ser a próxima selfie, para dizer que você tem uma mãe, né? Que você não surgiu do nada, né? Então, eu acho que essa vai ser a próxima selfie que as corretoras vão pedir. Então, quando esse complicômetro, mesmo com toda essa complicação, as pessoas mas é só entrar lá e comprar e pronto? É só você entrar e comprar e pronto. Infelizmente, no Brasil não tem outros concorrentes ao nosso nível, com outras moedas, com várias moedas. Então, hoje, quando fala, olha, a Smart Cash está crescendo, onde ele vai comprar? Só na Stratum. É a única que tem. Então, aí você fala, não, mas peraí, mas você pode comprar Bitcoin nessa, e aí você transfere para aquela, que aí naquela você vai lá e converte para... já complicou. E aí o brasileiro, ele entra no site, vê o site em inglês, cheios de gráficos, cheios de números, e fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu queria só um negócio que eu ponho no real e sai a criptomoeda. Tem. A gente tem o Bank to Crypto, que é o bktc.io, né? Que a gente facilitou. A gente tem a Stratum,
que não pede nenhum documento, e a minha recomendação para todo mundo que for usar Stratum, o primeiro passo a usar a nossa corretora é criar um e-mail novo, com uma conta que não tem nada a ver com você, para garantir a sua privacidade. Então, se você se chama José, crie um e-mail chamado joaquim@protonmail.ch para dar privacidade, porque o problema da criptomoeda também, vamos lá, se você entra lá numa corretora, e isso me preocupa muito, sendo na corretora que você manda seu documento, onde você mora, quem você é, para onde você foi, tudo isso. Um belo dia, o camarada que controla o banco de dados dessa corretora acordou de mau humor. E ele decidiu vender o banco de dados para um hacker. E digamos que você tem nessa corretora cerca de 100 bitcoins. Você é um grande trader. E você está nessa corretora. Você vendeu, você tem lá 100 bitcoins. O Bitcoin a 30 mil são 3 milhões de reais. Você deixou de ser um grande trader e passou a ser um grande target. Para alguém te sequestrar, para alguém ir na tua casa te buscar, para alguém colocar uma arma na tua cabeça. E as corretoras também... Não, mas a gente seleciona muito bem os nossos funcionários. Qual a garantia que tu tem que o funcionário não vai vender? O Facebook vem, alguém tirou as informações de lá, do Google alguém tirou as informações de lá, da Receita Federal venderam as informações, do Serasa venderam as informações. Então garantir que os dados está salvo, está seguro, desculpa, não serve. Então tem que tomar um mega cuidado com relação a isso. Um grande cuidado. Vai tá dando... Tá pegando. Tá pegando? Então, hoje, essa questão de privacidade, da onde você manda esse documento, tem que tomar muito cuidado. Então, tanto é que a gente criou um site chamado bktc.io, né, que chama-se Bank to Crypto, justamente para não pedir nada. Então, qualquer pessoa pode entrar nesse site e lá a gente vai pedir o endereço da carteira e um e-mail. A gente vai mandar a instrução bancária para um e-mail, você vai no Banco Itaú, vai fazer um depósito identificado com um código que a gente vai gerar para ti de 8 caracteres, de 8 dígitos. Você vai chegar no caixa do banco, fazer um depósito de qualquer valor, baseado na moeda que você escolheu no site. Você pode comprar a partir de R$100. Então eu lá e falar, eu quero depositar R$101 na conta da CoinBR, por favor, coloque esse código. 20 minutos depois, as criptomoedas vão ser enviadas para o seu endereço. Para ver, eu não perguntei quem você é, eu perguntei seu e-mail e a sua wallet. Isso é privacidade. Eu jamais vou saber quem é o dono daquela wallet. Eu jamais, se você fez um depósito, e tanto é que o código identificado não é nem o teu CPF, é um código que nós mesmos geramos para não ter esse problema do CPF. Aí, tá, mas Rossello, se eu for comprar mais de R$10.000, eu tenho que preencher um formulário no banco. Tudo bem, o banco sabe quem tu é, eu não. Porque quem tem essa informação é o banco. Quando você fez depósito de dinheiro é isso. Legal, mas Rossello, se eu fizer uma transferência porque eu tenho conta no Itaú. Bom, se você optou por usar a sua conta no Itaú, é porque você optou por eu saber o teu CPF, por eu saber o teu nome, porque eu vou saber. Só que a gente vai saber de qual maneira, quem é que tem essa informação? 2 ou 3 funcionários da CoinBR que têm acesso à conta bancária. É muito mais controlado. Só que, fala assim, mas peraí, ele pode vender essa informação, mas ele vai vender qual informação? Da conta bancária do Itaú? Ele não sabe se aquele Bitcoin é teu. Ele não sabe, você mandou para uma carteira que não está atrelada a nenhum nome. Então, esse tipo de segurança é muito importante. E é isso que a gente preza tanto na Stratum. Na Stratum eu não peço nenhum documento e nós jamais, enquanto não existir uma regulamentação em Hong Kong, que fique claro, porque eu não sou mais uma empresa brasileira, a CoinBR é uma processadora de pagamentos do Brasil. A CoinBR recebe dinheiro, a CoinBR paga dinheiro na conta dos usuários. A plataforma de criptomoeda, ela é lá de Hong Kong. Então eu não tenho que atender perante a criptomoeda, eu não preciso atender às leis brasileiras. Perante a transferência bancária,
Sim, eu tenho que atender às leis brasileiras. Se amanhã ficar determinado que uma empresa brasileira que tenha conta no Brasil não pode operar com criptomoeda, eu tenho que encerrar o meu acordo entre CoinBR e Stratum e o cliente brasileiro vai ter que dar um jeito de chegar na plataforma da Stratum. Que aí talvez vai ser um token, vai ser qualquer outra coisa. Mas eu tenho que cumprir com as normas das leis brasileiras. Referente à criptomoeda, eu estou debaixo da lei de Hong Kong, não debaixo da lei brasileira. Então, se a Receita Federal amanhã pedir para a Stratum dizer, olha, eu quero todos os CPFs que compraram criptomoeda na plataforma. Não temos. A gente não pede CPF. Ah, mas você recebeu transferências na conta bancária. Aí, nesse caso, vai lá no Itaú e pede para o Itaú, porque o Itaú pode te fornecer isso. Não vamos ser nós que vamos fornecer. Então, privacidade tem que ser levada a sério. Tem um preço, privacidade tem um custo. Tudo isso sempre a gente sempre vai ter que pagar por ter alguma coisa. E a mesma coisa para a criptomoeda. Então, hoje, a gente ainda não tem a plataforma de order book, a gente não tem uma plataforma de trading. O nosso modelo é, bota seu dinheiro aqui e compra a criptomoeda. Eu não tenho pessoas, não tenho order book de jeito nenhum. Mas nós estamos fazendo uma empresa, nós estamos construindo uma plataforma que se chama cointrade.cx, né, que é de crypto exchange. Então é cointrade.cx. E a Cointrade, sim, vai ter um order book, onde você vai colocar ordem de compra, ordem de venda, você vai ter stop limit, você vai ter fill to kill, vão ter várias ferramentas para uma plataforma de trading. A parte boa, sem nenhum KYC. Sem nenhum documento a ser enviado, sem perguntar absolutamente nada. De novo, dando a privacidade para o cliente. Assim, o meu pessoal de suporte não vai saber quem é o dono da carteira XYZ. E essa é a intenção. Então, a gente sempre vai prezar para o cliente tenha certa privacidade. E é esse o caminho. A CoinTrade deve ir para o ar em setembro. Esse é o nosso previsto. A gente, nesse momento, vem trabalhando. Tem todo um time à parte da Stratum, trabalhando dentro da plataforma da CoinTrade, e a CoinTrade vai ser uma plataforma global para competir com Bitfinex, para competir com HitBTC e entre outras, Poloniex, entre outras que estão no mercado, mas dando para o brasileiro a possibilidade de também operar com trading. Eu acho que vão precisar mais 3 gerações para que a gente esqueça do jeito que o banco é. O banco não vai acabar, o banco vai continuar, mas talvez o banco vai oferecer serviços diferentes, vai ter possibilidade diferente. A gente talvez vai ver esses financiamentos de fintechs sendo muito melhores do que financiamentos bancários, com juros absurdos. Então talvez a gente vai ver coisas novas surgindo que vão acabar competindo melhor com o banco, fazendo com que o banco faça um melhor trabalho. E por que não, quem sabe, os bancos aderirem de uma vez por toda, onde eu vou ter no banco uma conta corrente em reais e uma conta corrente em criptomoeda? Então, essa é a tendência que eu imagino, porque o banco não vai perder essa briga. O banco não vai sair de um mercado tão promissor que vai ser. Talvez a gente vai ver num futuro dizendo, eu prefiro deixar a minha criptomoeda no banco, porque eles têm tecnologia e segurança, e a gente vai ver pessoas dizendo, não quero ir para o banco, eu vou ser meu próprio banco, porque a tecnologia me permitiu isso. Então a gente talvez vai ver essa mudança. Mas uma coisa legal que essa tecnologia toda trouxe para o futuro é que agora eu vou conseguir comprar produtos no exterior de forma mais rápida e de forma segura. Eu vou poder comprar, talvez amanhã, na Amazon, um produto e eu só vou falar onde precisa entregar. E vai chegar um drone na minha casa e vai baixar o produto lá e legal, entregou. E aí a gente começa a imaginar coisas do tipo, governos vão ter que descobrir como é que faz. Eu dou um exemplo claro. Vamos imaginar fronteira do Brasil, Cidade do Leste e Foz do Iguaçu ali. Vamos imaginar que eu consiga comprar produtos eletrônicos em Cidade do Leste, pagar com criptomoeda, não tive remessa, não tive câmbio, e sobe um drone que vai andar 2 quilômetros e entregar na minha casa. Como é que funciona o controle aéreo disso? Como é que se controla? O que o Brasil vai fazer?
vai colocar uma redoma de laser em volta de Foz do Iguaçu? Então desafios vão acontecer. A gente vai ver esse tipo de coisa. Talvez a gente vai ver drones de altíssima capacidade, onde eu posso comprar um produto nos Estados Unidos e enviar um drone e entregar na minha casa no Brasil. Ah, vai demorar um dia? Tudo bem, mas é um negócio aéreo que está vindo. Então a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Mas qual é o ponto-chave? Como eu pago? Graças às tecnologias de blockchain, vai se tornar global e vai se tornar mais eficiente. Eu não preciso ir no banco pedir por favor para fazer o pagamento. Pode ser que... E aí, de novo, a gente parar para analisar como isso fica fácil. De repente, a Amazon, quando eu mandar criptomoeda por um contrato inteligente, a Amazon já destrincha tudo nesse contrato inteligente e vai dizer, olha, é tanto de criptomoeda para cá, é tanto de criptomoeda para cá, é tanto de criptomoeda para a empresa do drone, é tanto de criptomoeda para o dono do produto, e o dono do produto diz, olha, chegou aqui, então já manda para esse que é o que faz a caixa, já manda para esse que faz isso. Então a gente vai ver coisas funcionando muito mais rápidas. Ou, por exemplo, o que a Tesla está querendo fazer, lançar satélites de internet para prover internet. Como é que bloqueia a internet que está no espaço? Né? De novo, vai criar a redoma em cima do Brasil para não receber o sinal. Mas como é que eu pago essa internet? Porque eu não tenho cartão de crédito internacional. Criptomoeda? Como é que eu verifico o que eu estou usando? Blockchain? Eu vou ter, talvez, o meu banco de dados de uso de internet está numa blockchain. Quando eu comprar um produto da Amazon, eu vou poder verificar do momento que saiu do fabricante até a minha casa, eu vou poder ver todo o trajeto via blockchain. O produtor viu, eu vi, o intermediador viu, o entregador viu. Então, isso tudo dá uma transparência muito grande. E se o governo for inteligente, ele vai dizer o seguinte, viu, no smart contract, escreve 2 linhas a mais já para pagar o imposto, aonde todo mundo vai poder ver o imposto que eu recebi. E quando essa carteira, que seja de Ethereum ou de Bitcoin receber, eu já quero que X% vai para a educação, eu quero que X%... E todo mundo está vendo. É claro, conhecendo o Brasil do jeito que a gente conhece, esse tipo de transparência, talvez no ano de 3000 a gente veja. No ano de 2000, com certeza, nós não vamos ver. Mas esse futuro, essa tecnologia de blockchain, o Bitcoin, o uso como meio de pagamento, está só começando. Um grande exemplo que a gente talvez vai ver é o que amanhã as pessoas nascerem já tem um chip de NFC, como eu tenho um chip implantado de localização. Então, se eu sair de Florianópolis, a minha esposa pode pesquisar onde eu estou a qualquer momento, ela consegue saber onde eu estou. Então, esse tipo de tecnologia vai permitir o quê? Está na própria, talvez, numa blockchain. E, por exemplo, se eu vou compartilhar a minha identidade, para quem eu compartilho, o que eu compartilho e aonde foi usada. E eu, como dono da minha identidade, vou poder pesquisar tudo isso. Ou se eu sair do Brasil e ir para Hong Kong e eu precisar ir no médico, eu simplesmente passar o meu ID e o médico de lá saber todos os remédios que eu tomei nos últimos 20 anos, em todos os médicos que eu fui nos últimos... para que eu não tenha que fazer toda uma bateria de exames novamente. De novo, essa transparência vai acontecer por conta de um negócio chamado blockchain. Mas já não existia isso há muito tempo? Existia, não com a mesma evolução que a gente tem hoje. A blockchain é uma evolução do banco de dados, onde a gente vai ver blockchain privadas, com mais eficiência, blockchains compartilhadas e blockchain 100% pública. E pode ser que eu decida amanhã, olha, tudo bem, eu deixo que o público saiba o que eu escrevi, mas eu não vou deixar, eu vou deixar um grupo menor ver aonde eu viajei. Eu vou deixar um outro grupo menor ainda a ver as fotos que eu tirei. E eu vou deixar um grupo muito restrito a saber meu nome e saber meu telefone. Tudo isso vai ser possível quando a gente vê empresas trabalhando com isso, aonde eu sei que está uma empresa especialista em documentos e eu confio neles, da maneira que eles criptografam a minha informação, já foi provado que jamais vai ser roubado, legal. Então eu vou deixar ele administrar. Então talvez o meu filho, ou talvez o filho do meu filho, não vai ter mais um documento de papel. Talvez o filho do meu filho vai entrar numa imigração de um país e simplesmente passar o telefone, ou melhor,
Simplesmente passar a mão, porque ele já vai ter um chip implantado de NFC que vai determinar isso, ou já vão ler a minha íris, alguma coisa desse tipo, mas a gente vai ver tudo isso nessa tecnologia de blockchain que surgiu. Então o futuro é muito promissor. As startups do futuro não surgiram ainda. As empresas do futuro, elas não surgiram ainda. Elas vão surgir talvez daqui 3 gerações. Mas o mais importante, a tecnologia ela não vai embora. E se os bancos acham que vão derrubar o Bitcoin, se os governos acham que vão derrubar o Bitcoin, é bom eles pensarem 2 vezes. Sem dúvida, várias, assim, a gente pode analisar empresas como IBM, como Google, que começaram a deixar pessoas em casa. A gente já está vendo, a Nestlé já fez alguns trabalhos também em deixar parte do call center, contratou mães para atender ligação de outras mães com dúvida no alimento do filho. E a mãe estava em casa, cuidando do filho dela. Então a gente está vendo essa questão. É claro, com a blockchain potencializou, porque agora eu recebo o meu pagamento em casa também. Agora eu compartilho tudo muito rápido. Então a gente está vendo essa evolução toda. A internet não é mais a discada, a internet não é mais de 1 mega, a internet agora é de fibra. Agora eu faço videoconferência. Qual é a diferença de eu fazer um meeting em São Paulo ou uma videoconferência? A gente está vendo vários setores indo, até mesmo o judiciário já faz videoconferência para julgar casos onde o advogado está no escritório dele, o outro advogado está no outro escritório dele e o juiz está lá na salinha dele lá no Paraná. Então a gente está vendo essa evolução toda. O legal dessa tecnologia toda que está vindo é que é mais ou menos assim, os smart contracts que a gente está vendo para o futuro vai substituir, tô te mandando o contrato, tu imprime, assina, me manda de volta. Não, eu tô aqui em casa, tô te mandando um smart contract, você valida, o outro camarada validou e tá tudo na nuvem, não tem mais papel. Ficou muito mais fácil. Então agora ficou mais fácil trabalhar de casa, e a gente vai ver cada vez mais novas empresas focando isso. A gente vai ver soluções como, por exemplo, o Uber, o tal do Uber Air, que vão ser drones para pessoas, para evitar esse tipo de coisa. Drones compartilhados para evitar. Se a gente parar para analisar essa evolução toda, vamos dar o exemplo do Airbnb. É o maior hotel do mundo e não tem um quarto. Só que se a gente parar para analisar, se a gente voltar 20 anos no tempo e a gente chegar a perguntar para uma família, escuta, sabe o seu filho que casou, que saiu de casa, que deixou um quarto vazio? Que tal você alugar para um desconhecido e receber um dinheiro? Como assim desconhecido da minha casa? Não, de jeito nenhum. Ou melhor, sabe aquela casinha lá do fundo que tinha lá um inquilino e tal? Que tal você alugar para pessoas diferentes, do mundo inteiro? E ficar a hora... Não, de jeito nenhum. A gente viu a evolução. A gente está vendo o Airbnb, pessoas alugando quarto dentro de casa, onde de repente você desce tem um indivíduo que você nunca viu na vida na cozinha da tua casa. Mas essa é a evolução, mas eu sei que eu posso confiar nele porque várias pessoas votaram por confiar nele. Então a gente está voltando a essa questão do qual é o perfil da pessoa na internet. Problemas vão acontecer? Claro que vai acontecer. Como já acontece no dia de hoje. Não é porque você alugou a casa para um inquilino, que você sabe o nome dele, isso, aquilo, que vai fazer com que o camarada não cometa uma besteira. Vai acontecer, mas é muito mais rápido a coisa hoje. Então a gente vê o Airbnb fazendo isso, a gente vê pessoas falando, não, vou usar o meu carro que está parado e vou ser Uber Driver. A gente vai ver a próxima evolução que é, poxa, meu carro está parado ali fora o dia inteiro. Eu poderia ter feito um acordo com um camarada que vai ficar dirigindo e no final do dia ele me pega aqui, me leva em casa, deixa o meu carro em casa para mim e legal. Ou pode ser que daqui a pouco a gente fale, olha, usa o meu carro para você ganhar dinheiro, contanto que eu tenha a prioridade sempre de você vir me buscar em casa. A gente vai ver evoluções como essa acontecendo. E a gente vai ver empresas dizendo o seguinte, não, trabalha de casa, ou trabalha da onde você quiser. Hoje, na Stratum, a gente já faz isso. Hoje de manhã, é um caso bem engraçado, mas a minha secretária, que fica em São Paulo,
Eu liguei para ela hoje de manhã e eu pedi uma coisa para ela fazer. Ela falou, olha, acabei de chegar em Cape Town, na África do Sul, assim que eu me conectar, eu já resolvo o seu voo. Eu nem sabia onde ela estava. Eu achei que ela estava em São Paulo, mas ela está em Cape Town. E há 2 semanas atrás ela estava no México. E eu não sei onde, alguns funcionários meus, não sei onde eles estão. Então, isso é a globalização do negócio. A gente vai ver evoluções como essa e é muito legal. E sabe qual é o mais legal de tudo? Eu poder contratar um cara na Moldóvia e pagar ele com criptomoeda e ele receber 5 minutos depois. Isso é fantástico. Isso vai abrir possibilidades gigantescas, como do Airbnb, de eu chegar num... tem uma plaquinha Airbnb free. Eu tenho Ethereum, eu tenho desse Ethereum. Quer saber? Vai ser aqui mesmo. Transferiu, já abriu a porta para mim, já liberou. O meu NFC daquele momento em diante já está disponível para abrir a fechadura da Samsung e já vai escrever tudo em blockchain. Toda essa informação. O cara que administra Airbnb vai saber quais os quartos eu já aluguei, vai saber qual é o meu perfil, qual é o meu rate, e aí ele decide se ele libera a porta ou não. Se o meu rate não é bom, ele vai, olha, sinto muito, mas você não está liberado, seu Ethereum de volta, o smart contract foi desfeito, obrigado. E tudo isso a gente, de repente, vai ver um carro na rua, preciso de um carro agora. Pô, tem ali smart contract, transfiro, o meu rate é bom, já foi feito, já chamou a seguradora para pagar o seguro, dependendo do meu perfil, já vem com seguro, tudo baseado em smart contract. E a gente vai ver o mundo mais rápido. Então, os seres humanos vão passar a usar o tempo, porque é óbvio, o cara do call center ou o advogado que fazia o contrato não está mais fazendo aquele trabalho, mas pode ser que ele está fazendo outro. Muita gente, quando houve a Revolução Industrial, disse, e agora? Muita gente vai perder o emprego. Quando veio a automatização do sistema financeiro, poxa, e agora? Muita gente vai perder o emprego. Não, ele só foi reescrito. O camarada que fazia tal função passou a fazer outra função. A gente vai ver a próxima revolução, que é o fato de não ter mais dinheiro, fazer o quê? O camarada que transporta o dinheiro vai perder o emprego? Não, vai fazer outra coisa. Vai fazer uma coisa diferente. Talvez esse cara vai ser controlador de Uber Air. Talvez esse cara vai ser o cara que fica ali fazendo o sinalzinho para abrir a porta do Uber Air quando o Uber Air chegar. Então, trabalhos vão ser remodelados. A gente vai ver um reshape de como as pessoas trabalham por conta dessa evolução toda. Eu por ter feito faculdade, eu nunca fui atrás de pós-graduação, pela facilidade que eu tenho de aprender, por sempre querer aprender tudo. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu não gosto disso. As empresas, elas cuidam muito pro diploma. Primeiro ela pede o diploma, depois ela vai pedir o teu conhecimento. Se a gente olhar para o Vitalik Buterin, ele não fez faculdade. E ele é um gênio. Satoshi Nakamoto, será que ele fez alguma coisa? E o cara criou. Albert Einstein não entrou numa faculdade. O cara foi negado em certos lugares. Então, eu acho, é claro, estudar é importante, nem todo mundo consegue o perfil de falar, eu não vou fazer uma universidade e eu vou aprender por si só. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Se você tem essa capacidade, eu te garanto que você não vai trabalhar numa empresa. Você vai ser seu próprio patrão. Se você tem a capacidade de criar por si só, você não precisa de uma universidade, você não precisa trabalhar para alguém. Você pode muito bem prestar o serviço para uma empresa melhor do que um cara que fez Harvard, de um cara que fez MIT, de um cara que fez Berkeley, de um cara que fez USP, e você pode fazer melhor. Então, vai muito de você mesmo. Não, tem gente que quer ser funcionário público, porque ele sabe que ele precisa de alguém dizendo para ele o que ele tem que fazer. E tem gente que fala, não, eu quero entrar às 9 e sair às 5. E quando der 5, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, eu quero ir embora às 5. Esse cara tem que ser funcionário público. Então vai de você. Se você é um empreendedor, não gasta o teu tempo numa universidade.
Gasta o teu tempo aprendendo naquilo que você quer empreender. Gasta o seu tempo em trocando ideias, frequentando eventos, fazendo esses cursos online rapidamente. Investe em você mesmo, talvez fazendo curso no exterior. Vale muito mais a pena tu aprender inglês e empreender para si só e criar. O universo está aí, pronto para você criar. Você tem ferramentas para criar. Antigamente você falava, poxa, eu preciso criar um site, eu tenho que contratar um especialista. Não! Tem empresa, você vai lá, bota o seu logo, bota a sua fonte, coloca o seu texto, pronto, já tem a store de vender, a loja para vender, que já está com o cartão de crédito plugado, que já está tudo pronto para ti. Então as ferramentas estão aí. Então vale muito a pena. Hoje, se você tem esse espírito empreendedor, eu não recomendo a faculdade. Muita gente vai me criticar por conta disso. Muita gente. Mas eu tenho exemplos. Eu sou um cara empreendedor. Eu, sinceramente, eu acho que eu perdi 5 anos da minha vida dentro de 2 universidades onde eu não tirei nada de lá. Absolutamente nada. Por conta do meu perfil. O meu perfil é de aprendizado, eu consigo aprender sozinho, eu tenho essa coisa de sempre querer aprender cada vez mais, não só na área de tecnologia, mas eu quero aprender na área de marketing, eu quero aprender na área de finanças. Como finança hoje é uma coisa muito importante para mim, eu tenho lido livros e mais livros, e aí matérias e mais matérias relacionadas à área financeira. Mas eu sou um cara que veio da área de computação, eu sou formado em ciência da computação. Então, o que tem a ver? Mas eu estou aprendendo, mas eu nunca vou frequentar uma universidade de direito. Eu prefiro 1000 vezes gastar muito dinheiro com 5 advogados para que eles me deem o conhecimento deles, para que eles me expliquem baseado no que eu quero. Eu não vou fazer uma faculdade de direito para isso. Agora, a gente sabe, para ser médico, você tem que ir para uma universidade. Para ser dentista, você tem que ir para uma universidade, porque existem regras. Para você ser um arquiteto, um engenheiro, existem regras. Então vai muito daquilo que tu quer. Ah, eu quero ser engenheiro. Vai para uma faculdade, bonitão. Porque achar que você vai poder construir um prédio e não ser responsável pelo que tu construiu, não dá certo. Existem responsabilidades. Então, para isso, existem faculdades para você fazer. Então, vai muito do perfil. Se você é um perfil empreendedor, de novo, vai fazer cursos, vários cursos. E o ponto principal, fale inglês, fale espanhol e fale português. Falar só uma língua hoje é coisa para americano. Tem até uma piada, que é o seguinte, é uma piada bem interessante para as pessoas, para cair a ficha, né? Se você fala 3 línguas, você é trilingüe. Se você fala 4, você é multilingüe. Se você fala 2 línguas, você é bilíngue. Se você fala uma única língua, você é americano. Porque é isso que eles pensam, porque eles só falam inglês e tá legal pro mundo. Nós brasileiros, a gente sempre tenta desenrolar de um lado, de outro, mas é muito bom. Eu vi um exemplo hoje, eu dando uma entrevista, quando eu falei pro entrevistador, não, eu falo inglês, eu falo português, eu falo espanhol, eu arranho tagalo, eu arranho aramaico. Então, isso é muito bom. É bom pro brasileiro. E falta na mão de obra brasileira, falta o inglês, falta o espanhol. Cara, é tão fácil aprender. É muito fácil. Vai atrás, você consegue aprender. Então, se hoje alguém diz aonde eu deveria gastar o meu tempo, primeiro no inglês. Depois vai buscar aquilo que realmente te importa. E tá aí um mundo de novas tecnologias aberto para todos os lados. Então, é importante ler muito. E fonte de pesquisa, tem vários sites. Vários. E o legal, você pode confrontar um site com outro. Você não é obrigado mais a acreditar só naquele site. E eu falo para muitas pessoas, não acredite em tudo que eu te falo. Pesquise o que eu te falei. Vai atrás de alguém que tem uma opinião diferente da minha. Como, por exemplo, eu tenho opinião que corretora nenhuma deveria ter pedido documento. Vai atrás de outro que acha o contrário, do porquê que deveria ter documento, do porquê que tem que perguntar isso. Então, se pergunte constantemente, por que isso, por que aquilo, por que que esse cara falou isso, por que que Satoshi Nakamoto criou o código-fonte do Bitcoin assim? Aí veio agora o pessoal do Bitcoin Cash e mudou o que Satoshi Nakamoto fez, melhorou o que Satoshi Nakamoto fez. O pessoal do Ethereum fez diferente, o outro fez diferente. Já imaginou se a gente falasse Satoshi Nakamoto, amém, 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 isso tá certo? Não dá. Se religião existem várias, se política existem vários partidos, ainda mais no Brasil, vários partidos políticos, então não é porque um camarada falou uma coisa que a gente é obrigado a aceitar. Então, pesquisa, leia bastante.
Eu discordo, porque assim, é claro, o Orkut veio aí e não evoluiu porque deixou de lado de novo uma empresa grande, foi lá, comprou e não evoluiu o produto. Talvez, deixa aí de lado porque é legal, o que a gente quer desse produto? Capturar a informação que está ali, metadata e coisas do gênero, capturaram, mas não deram atenção. É claro, se o Bitcoin Core, que é o Bitcoin primeiro, se eles não seguirem a evolução, eles vão ser um Orkut, eles vão ser a Blockbuster, eles vão ser a Kodak, eles vão ser esse tipo de empresa. Eles vão ser essa empresa que teve a ideia, criou, mas ela não evoluiu. Se a Kodak tivesse evoluído, garanto que a Kodak estava aí até hoje fazendo lentes, fotografia, fazendo um monte de coisas diferentes. Evolução. Mas eles não evoluíram. Então, a gente não sabe para onde eles vão. Se o Bitcoin Core continuar nessa história, não, meu bloco é um mega, o meu é isso, e ele não evoluir, ele vai virar um Orkut, sem dúvida nenhuma. Então, cabe a eles evoluir. O próprio Ethereum fica nessa pressão, mudo, não mudo, evoluo, não evoluo, é legal isso. Mas ele também está sendo pressionado pelo Ethereum Classic para um montão de moedas que faz a mesma coisa que ele faz, que se ele não evoluir, ele fica fora do mercado porque alguém vai evoluir. Então ele fala, evoluo e posso cometer um erro e me queimar, meto a cara e vamos ver no que dá, que é o que o Bitcoin Cash está fazendo. Muitos criticam, ou não, vamos aumentar o bloco. Mas ninguém está preocupado com isso. Tá bom, mas eu arrisquei, eu estou tentando. E vocês, Bitcoin Core, o que vocês estão fazendo? Para pôr o SegWit foi 3 anos de briga. Parabéns, né? Então, essas coisas vão... Se o Bitcoin Core não evoluir, com certeza ele vai ser chamado de Blockbuster em breve. A gente está tendo a oportunidade única de ser dono da nossa privacidade, de ser dono do nosso dinheiro. Levem a sério a privacidade. Blockchain é a tecnologia do futuro. Não desperdicem essa oportunidade. E o melhor exemplo que eu dou para todo mundo, há cerca de 8 anos atrás, você poderia comprar 1000 bitcoins com apenas R$100. Hoje esses 1000 bitcoins equivalem a 30 milhões de reais. É uma tecnologia extremamente poderosa. A mensagem que eu dou para vocês é: você pode ser seu banco e você pode ter sua privacidade de volta. Você pode ser dono da sua própria vida. Aproveite essa oportunidade. Eu acho que ela não vai acontecer de novo. Sim, a mensagem principal. Deixa eu colocar a mensagem principal. Bitcoins. Bom, e só pra gente finalizar, eu não posso deixar de falar. #FuckTheBanks.